Friedrich Nietzsche foi um filósofo prussiano, que na época era um estado alemão, viveu no final, meio para o final do século XIX e morreu em 1900. Vários dos seus livros, praticamente todos os seus livros, não venderam e não foram muito comentados enquanto ele era vivo. Algumas das suas obras mais famosas são O Nascimento da Tragédia, na Grécia, Humano, Demasiado Humano, Para uma Genealogia da Moral, Et Homo, Além do Bem e do Mal, Assim Falou Zaratustra, entre outros. Na filosofia do Nietzsche, ele buscou criticar três pilares, três ideias principais do Ocidente que estão bastante misturadas entre si. A natureza racional do ser humano, a ideia de Deus e a ideia de uma moralidade única e universal. E a crítica dele foi bastante pesada e é por isso também que a sua filosofia é apelidada de filosofia com martelo, porque ele marretou geral e derrubou tudo. Alguns aspectos da sua filosofia foram distorcidos pelos nazistas depois da sua morte para legitimar os objetivos nazistas, mas o Nietzsche mesmo não tinha nenhuma relação e não era nazista. A gente vai dar uma olhada nessa crítica que ele fez a esses três pilares da cultura ocidental e como ele enxerga que o ser humano pode se livrar disso e se tornar melhor do que ele conseguiu ser até o presente momento. O primeiro desses pilares, uma dessas primeiras ideias aí sobre a qual a gente vai falar é a questão da racionalidade. Se o ser humano é definido pela racionalidade ou não, se a racionalidade é tão boa assim, se ela é boa em si mesma, ou seja, se a racionalidade só por ser racional já é boa. Como avaliar a tentativa da filosofia de explicar tudo racionalmente? Será que racionalidade e instintos são conciliáveis? Um dos principais problemas que o Nietzsche vê na filosofia, que foi uma tendência ao longo da história toda, é a divisão da realidade em duas, aparência e essência, racional e real, e colocando o racional no lugar da realidade. Esse, para o Nietzsche, é um dos principais problemas dessa tentativa de explicar e de abarcar e de fazer caber toda a realidade nas noções filosóficas e racionais. Essa filosofia, essa ciência ao longo da história, ela buscava interpretar e explicar a realidade, esse desejo de explicar racionalmente tudo. Para o Nietzsche, na verdade, isso representa uma esterilização de todo o vigor, de toda a alegria, de todo o brilho que a realidade tem e uma fuga. Esteriliza, tira a vitalidade do mundo, tira dos instintos, porque as sensações, os instintos não valem, o que vale é só o racional. E aí a vida perde uma parte importante também do que a configura como vida, né? Que são os instintos, a energia vital, as sensações e tal. Outra coisa que a filosofia pretende fazer, que a racionalidade pretende fazer, é controlar a natureza, controlar a realidade por meio dos nossos conhecimentos. E aí ele vai dizer que se a tragédia ela representa a verdade nua e crua, do jeito que ela é, representa uma imersão em tudo que a vida tem para oferecer, e muitas vezes o ser humano vai estar sendo ali dominado por forças superiores que ele não tem controle sobre elas, a filosofia acaba representando uma fuga e uma decadência, esse combate ao instinto, ao sensível. Para o Nietzsche não representa um ganho, representa uma decadência. Quando a vida é plena, felicidade e instinto, dizia Nietzsche, são a mesma coisa. Então essa ideia que vem desde da Grécia Antiga, alguns pensadores, né, que colocam que para ser feliz você tem que reprimir seus instintos, você tem que reprimir suas sensações. Nietzsche não vai concordar com isso. Para ele isso é um sinal mais de decadência do que de ser algo bom, algo que a racionalidade e a filosofia conquistaram, mas um sinal de decadência desse controle ilusório sobre os instintos, etc.
Há uma defesa também, desde a antiguidade, de que com a racionalidade você consegue pensar melhor, tomar melhores decisões, né? Ser racional, ser prudente, ter consciência sobre o que você está fazendo, e ele vai associar isso muito ao deus Apolo, né? Seria o aspecto apolíneo da cultura. Afastar-se do objeto, ter um distanciamento do objeto do desejo, representar a realidade, representar esse desejo, esse objeto conforme regras que o entendimento segue, se você não segue essas regras, você vai cometer erros, o seu método não vai ser confiável, etc, etc. Isso para ele também é um sinal de doença do espírito, que revela medo, insegurança, de tudo que não está no controle do racional, que ele vai dizer que é o dionisíaco, fazendo referência ao deus grego Dionísio, que representa a harmonia com a natureza, entrega à natureza, sem representar ou ficar interpretando demais os objetos e as coisas na realidade, aceita a vida como ela é, inteiramente, não só o aspecto racional. É uma doença para o Nietzsche negar o instinto. O instinto faz parte da vida e tem que ser abraçado, a vida tem que ser vivida com todos os seus aspectos. O maior erro da filosofia, então, para o Nietzsche foi fazer aquela distinção entre realidade e aparência, mundo real, mundo racional, mundo das aparências, e o mundo das aparências é ilusório, o mundo real mesmo é o racional. Essa divisão não foi interessante na visão do Nietzsche, porque para ele não tem essa história de ter um mundo real e um mundo aparente, tem um mundo só, que é composto por todas essas coisas: o instinto, o desejo, a desordem, o caos, a ordem, tudo misturado, e não um pedaço só da experiência de vida, que é só essa parte racional, que não representa a vida como um todo. Com relação ao pilar da moralidade, de como a cultura ocidental foi criando os valores morais e tal, o Nietzsche vai dizer que é preciso dar uma estudada, é preciso levantar aí a origem e as características das principais correntes éticas para ver se elas têm elementos parecidos ou não, para ver se realmente existem valores éticos que seriam absolutos, que seriam universais, que valeriam para todo mundo, em qualquer circunstância, em qualquer época. Então Nietzsche vai fazer uma genealogia da moral, tentar levantar por meio de uma narrativa do nascimento e do desenvolvimento histórico e psicológico das doutrinas morais, isso, se tem algo de absoluto, se tem algo de universal, e principalmente para buscar revalorizar esses valores, porque são valores que para ele não representam a vida como um todo, reafirmar a vida por meio dessa investigação moral. Ele vai dizer que no fundo são duas linhas, são duas morais principais que estão regendo as nossas ações, os nossos comportamentos no Ocidente. Uma ele vai denominar de moral do Senhor, que é representada pela ética e pela moral dos dominantes. Os dominantes é que determinam o que é bom, os estados elevados e nobres da alma, que são aquilo que nos distingue uns dos outros e que são determinantes. É uma moral que despreza tudo que é medroso, que é covarde, que é mesquinho, que é utilitarista, que pensa só na utilidade das coisas, que despreza quem é desconfiado demais, quem se deixa maltratar e não reage, os puxa-sacos, os mentirosos. E é uma moral como autoglorificação, como orgulho, como ter orgulho de ser quem você é, que vai valorizar essa sensação de plenitude que a gente tem quando conquista as coisas, poder, felicidade, riqueza, e também no sentido de poder, felicidade e riqueza que pode ser compartilhada, que pode ser doada e restituída às outras pessoas também. A outra moralidade ele vai chamar de moral do escravo, seria o conjunto, né, de normas éticas e de comportamento dos oprimidos, dos sofredores, dos prisioneiros, dos inseguros, de quem suspeita de uma forma pessimista da condição humana, que condena tudo que é humano, desvaloriza as virtudes dos poderosos, né, representadas pela moral do Senhor, que vai exaltar a compaixão, ser solidário, ser complacente, paciente, cordial, humilde, laborioso, que ajuda as pessoas a enfrentar
períodos difíceis da sua vida, um remédio para superar toda a opressão e toda a infelicidade dessa vida, uma moral muito utilitária. Tudo que a moral do Senhor valoriza, a moral do escravo desvaloriza e vice-versa. Nessa comparação, Nietzsche vai identificar na moral do Senhor elementos de potência, de capacidade de fazer as coisas, de fazer acontecer. Enquanto na moral do escravo, o que Nietzsche vê é uma moral de impotência. Eu não posso, eu não sei, eu não consigo, assim tá bom, eu mereço, não vou tomar iniciativa, não vou fazer nada para mudar essa situação. Essa seria a moralidade do escravo na visão do Nietzsche. Em comparação com as duas, ele acha a moral do Senhor mais interessante. O outro pilar que ele vai questionar, que é Deus e religião, ele vai se perguntar, né, se a fé seria, no final das contas, útil ou danosa, se ela traz benefícios ou traz prejuízos. E na explicação dele, e isso é comum a outros pensadores também, Nietzsche vai fazer ali uma relação entre as moralidades e a religião, a maneira como as duas conversam e estão entranhadas uma na outra. A religião, para o Nietzsche, ele vai criticar a religião como uma expressão da moral do escravo, um conjunto do que ele vai chamar de fábulas infantis, que eliminam tudo que tem de ser humano, condenam os instintos, os desejos, as vontades. A religião prega humildade em vez de pregar o orgulho, prega a castidade e não o instinto, a compaixão e o amor, a solidariedade contra o domínio, a força e a conquista. E ele vai considerar então a religião como um vício, alguma coisa que em vez de fazer bem, na verdade faz mal. E também que vai acabar valorizando mais o além-vida do que essa vida agora, vai desvalorizar essa vida agora, o presente, por um futuro que na verdade ninguém sabe como é, porque é objeto de crença, né? Não de conhecimento mesmo. Dentro dessa área que é a religião, Deus, ele vai falar que Deus, para as religiões, representa a soma de todos os valores mais elevados que o ser humano pode pensar, né? Tudo que tem de mais perfeito seria representado nessa imagem, nesse conceito de Deus. Para Nietzsche, na verdade, isso é uma ilusão tranquilizadora, porque por mais que minha vida esteja ruim, as coisas estejam difíceis, as pessoas dentro dessa visão religiosa vão pensar em Deus como alguém que está olhando por elas, que está cuidando delas. Isso vai passar. Eu não preciso fazer nada para resolver isso, porque isso passa por conta própria. Então isso vai consolar as pessoas a se conformarem a uma vida que na verdade não é uma vida plena, não é uma vida completamente feliz na visão do Nietzsche. A partir do iluminismo, que o Nietzsche vai dizer que a cultura vai progressivamente se secularizando, ou seja, vai se afastando desse domínio teocêntrico, teológico, e vai ficando cada vez mais antropocêntrica, mais centrada e mais usando o ser humano como ponto de referência. E aí que vem aquela expressão que é famosa do Nietzsche, que Deus está morto, no sentido de que o ser humano não precisa mais de Deus como modelo ou Deus como objetivo, como algo a seguir, porque o próprio ser humano pode trazer os seus valores, trazer os seus ideais para serem alcançados, e você não precisa mais dessa imagem de um ser metafísico como Deus. Por isso que ele vai dizer que Deus está morto. O ser humano não seria mais não careceria mais, não precisaria da noção de Deus para se aperfeiçoar. Ele pode se aperfeiçoar com base na noção de ser humano mesmo. Essa secularização representa um caminhar para reconhecer que a realidade às vezes não tem um sentido racional fechadinho. Aceitar que a vida é isso aqui mesmo, sem nenhum tipo de ilusão, nenhum tipo de consolo. Essa noção de que Deus estaria morto porque é uma ideia que não é necessária é uma coisa que Nietzsche herda, uma pegada que o Nietzsche herda de Kant, quando Kant está falando lá que se o mundo real é inatingível, a coisa em si é inatingível para a nossa percepção, para o nosso entendimento, então é uma ideia supérflua que tem que ser abandonada. Então, mais ou menos nessa mesma proposta do Kant com relação ao mundo real, Nietzsche diria a respeito de Deus. É inatingível ou não é mais útil, acaba sendo uma ideia supérflua e que deveria ser abandonada. A partir dessas críticas
Então, Nietzsche vai pensar se esse ser humano que foi se formando, né, que foi se criando com base nesses três pilares, se ele pode ser mais, se ele pode ir além disso, ele pode superar toda essa criação que fez dele o que ele é agora, com essa visão de moralidade, com essa visão de racionalidade, com essa visão de religião e Deus. E ele vai dizer que sim, que é possível o ser humano se superar, e ele vai usar o conceito de super-homem, um ser humano que se superou, uma ponte ali entre o animal, o homem seria o meio termo entre o animal e o super-homem. O que seria esse super-homem? Quais seriam as qualidades, as características desse super-homem para o Nietzsche? Uma delas é o fato de que esse ser humano que superou todas essas limitações que a cultura até hoje colocou para ele é um ser humano que aceita a vida, que está completamente livre de noções sobrenaturais, de falsas esperanças, aceita a vida como um todo, estima o sentido dessa vida, do agora, não fica esperando o futuro chegar para ser pleno e nem fica vivendo de passado. O super-homem não pretende entender ou alcançar um significado do mundo, mas ele coloca o seu próprio significado, ele impõe o seu próprio significado às coisas, não fica tentando extrair o significado da realidade. O super-homem está além dessa ética estabelecida do senhor e do escravo, está além dessa racionalidade, então ele despreza esses conjuntos de normas éticas que pretendem ser universais, que pretendem ser absolutas, porque na verdade elas acabam sendo muito abstratas e não se aplicando, porque a cada momento o super-homem pensa, avalia e toma decisões com relação a cada situação e não pretende que exista aí um sistema racional, ético, abstrato, descolado da realidade que vai ajudá-lo a viver nessa realidade. Ele não vai ser orientado por algo que o desgruda, descola da realidade, mas ele vai ser orientado por algo que faz com que ele mergulhe de cabeça nessa realidade. Então, tudo que for para distanciar, para separar, Nietzsche vai dizer que o super-homem superou isso também, não está interessado em se separar da existência, mas de mergulhar nela. Outra coisa que o super-homem, esse super-humano do Nietzsche faz, é perceber o tempo como eterno retorno, um eterno retorno. É aquela ideia de que se a gente vai saber que atingiu uma vida plenamente humana se a gente tivesse a chance de viver tudo de novo, a gente desejasse não mudar nada. Então as coisas poderiam se repetir exatamente igualzinho, a gente não teria nenhum tipo de arrependimento, não teria nenhum tipo de pensamento, mas e se isso, e se aquilo, a gente já viveu 100% no presente, 100% da realidade, então não haveria necessidade de, se eu pudesse fazer isso de novo, se eu pudesse voltar atrás, não tem isso não. Para o super-homem, a primeira é que conta. Como que o ser humano então pode se livrar dessas amarras, ser livre diante dessa base, que essa noção de racionalidade, que essa noção de moralidade, de Deus, de religião, formou esse ser humano que não é pleno, mas como ele pode se tornar pleno? Nietzsche vai identificar três fases de desenvolvimento do ser humano e como essas fases se relacionam umas às outras e como elas vão representar uma liberdade cada vez maior, uma plenitude cada vez maior para o ser humano. Para o Nietzsche, a maior parte das pessoas vive numa fase que ele vai usar a imagem do camelo para ilustrar, que é uma fase de assimilar, aceitar a cultura, do jeito que a cultura é, aceitar as coisas do jeito que as coisas são. Nessa imagem do camelo, né, como um animal ruminante que vai mastigando, vai, engole, mastiga de novo, engole de novo. O ser humano nessa fase ele é acrítico, então ele não questiona, ele só aceita, ele é movido pelo sentimento, né, o desejo de pertencer, de fazer parte daquele grupo, de ser incluído, e por isso é uma fase em que as pessoas vivem mais no passado, das tradições, daquilo que já foi, da maneira como as coisas sempre foram feitas, etc. E para ele a maior parte das pessoas ainda vive nessa etapa. Uma outra etapa seria ilustrada pela imagem do leão. São aqueles líderes que vão contra o que está estabelecido, que vão contra a tradição, que vão contra a cultura que já está dada. Diferente do camelo, que é mais sentimental, o leão é mais mental, então ele raciocina, pensa, planeja e mais egóico, ele está mais centrado nas suas ideias, nos seus pensamentos, nas suas opiniões, nos seus projetos, do que naquilo que todo mundo está fazendo ou naquilo que já foi feito desde sempre.
O leão vive mais no futuro. Então ele não fica olhando tanto para o passado, ele está mais interessado em como as coisas poderiam ser, nas inovações, nas mudanças que podem ser realizadas. Para o Nietzsche, é a minoria da população que estaria num estágio nessa fase de leão. E por fim, a última etapa desse desenvolvimento para o Nietzsche é a criança, fruto da transformação radical dos valores, da transformação radical dessa base cultural. A criança é pós-mental, pós-egóica, ela não fica presa no seu próprio eu, nas suas próprias ideias, não fica ali viajando nos seus próprios pensamentos. Ela observa tudo que está ao seu redor, ao mesmo tempo que ela presta atenção nela mesma. Ela está completamente aberta para a verdade do mundo, para a verdade dela mesma. E diferente do camelo, que vive no passado, diferente do leão, que vive no futuro, a criança vive no agora, vive no presente. Vive plenamente tudo que tem para ser vivido no momento. Se é para sofrer, sofre, aprende com isso, cresce com o sofrimento. Se é para viver bem, se é para estar feliz, vive plenamente a felicidade, vive um instante de cada vez, um momento de cada vez.